Saúdo a todos os irmãos e irmãs, a todos que nos assistem e ouvem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe quando mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito de alguns versículos aqui, a palavra de Deus. Nós temos que caminhar por fé, em espírito, em verdade. Nós vemos aqui que a nossa tendência, a tendência do ser humano, é ter sempre alguma coisa visível para afirmar a sua fé, a sua convicção. Mas não pode ser assim. Nós temos que crer, independentemente de estarmos vendo ou não sinais. Nós temos que ler a palavra, examinar e crer no que está escrito. Então, vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Estavam em torno de 7 pessoas aqui. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Amém. Olha só o que aconteceu aqui. Esses homens foram pessoas que acompanharam o Senhor Jesus Cristo durante todo o ministério dele, praticamente. Desde o início, o Senhor Jesus já chamou essas pessoas para que o acompanhassem. Foram escolhidos, foram enviados posteriormente para pregar o Evangelho em todas as nações, começando por Jerusalém, pessoas que foram testemunhas de tudo o que aconteceu, do que o Senhor Jesus falou. O que aconteceu aqui? Aqui nós vemos que eles estavam reunidos, o Senhor Jesus tinha sido crucificado, tinha sido sepultado, e eles estavam ali reunidos, e Pedro disse: eu vou pescar. Ora, cadê toda aquela convicção, aquela fé, tudo aquilo que eles tinham aprendido do Senhor Jesus? O que estava acontecendo ali? O apóstolo Pedro disse: eu vou pescar. Os outros também falaram: nós vamos com você também. E foram. E foram pescar, e pescaram a noite toda, não apanharam nada. Não era isso que eles tinham que fazer. Eles estavam precipitando. Eles estavam caminhando segundo os seus olhos viam, estavam caminhando por vista. Eles estavam seguindo a Jesus porque estavam vendo o Senhor Jesus ali. Eles estavam obedecendo ao Senhor Jesus porque ouviam o Senhor Jesus dizer e falar. E viam as obras e maravilhas que o Senhor Jesus fazia. E eles, qualquer dúvida que tinham, iam lá, perguntavam: Senhor, mas o que significa essa parábola? O que o Senhor quer dizer com isso? Por que o Senhor fala para nós abertamente e aos demais o Senhor fala por parábolas?
Mas agora já não tinham mais Jesus, não estavam vendo Jesus mais, Jesus tinha morrido. Eles se esqueceram que o Senhor Jesus mesmo já tinha anunciado e já tinha avisado que era necessário que ele fosse para Jerusalém e padecesse, fosse rejeitado, fosse morto, sepultado e que ao terceiro dia ressuscitaria. Se esqueceram de tudo isso porque não estavam mais vendo a Jesus na sua frente. Seus olhos já não contemplavam mais a pessoa de Jesus Cristo. Acabou a fé porque não estavam vendo mais nada. Foram pescar, voltaram àquilo que eles eram antes, pescadores, homens do trabalho. Mas aí o que acontece? O Senhor Jesus aparece a eles e diz assim: lancem a rede do outro lado. E eles lançaram a rede e já não podiam retirar pela multidão dos peixes. Aí João disse assim: é o Senhor que falou isso aí, aquele homem lá é o Senhor. Pedro estava nu, ele não estava mais se importando com aparência, com testemunho, com nada, ele não estava mais vendo Jesus, ele perdeu toda a esperança, ele estava nu ali. Quando ele falou, é o Senhor, ele ficou com vergonha, se cobriu e pulou na água. Os outros discípulos foram até a praia e levando a rede cheia de peixes, e desceram na terra, e ali já tinha brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Veja só que o Senhor Jesus não precisou daqueles peixes, 153 grandes peixes. O Senhor Jesus não precisou daqueles peixes para alimentar a si e aos seus discípulos, os apóstolos. Quando eles chegaram do trabalho, já estava ali a brasa acesa, já estava ali assando o peixe e já tinha pão ali. E o Senhor Jesus disse: trazei dos peixes que vocês apanharam. E trouxeram e contaram 153 grandes peixes. E o Senhor Jesus chamou: vinde, jantai. E ninguém tinha coragem de perguntar quem é o Senhor, sabendo que era Jesus. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu para eles, e semelhantemente o peixe. Este pão e este peixe significam o alimento espiritual. O Senhor Jesus, preparado pelo Senhor Jesus. Então aqui nós aprendemos que nós temos que seguir a Jesus. O que está escrito? Está escrito para a nossa edificação e salvação. Você está olhando lá, está lá o pastor na frente lá. Aí o pastor não é mais pastor, saiu, mudou, morreu, foi embora, aconteceu alguma coisa. E aí, como é que fica a igreja? Fica desorientada porque a igreja está sem pastor? Não, nosso pastor é Jesus Cristo. Nosso pastor é Jesus Cristo, nós temos pastor aqui. Nós não estamos vendo com os olhos carnais, mas pela fé sabemos que ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Será que isso ele não está cumprindo? É claro que ele cumpre, basta que nós também façamos a nossa parte. Não vamos nos preocupar com pegar 153 grandes peixes, porque eles aqui na sequência nós vemos que eles abandonaram tudo aquilo lá. Foi uma das maiores pescarias da vida deles, e eles abandonaram tudo e foram depois seguir a Jesus. Porque não estavam mais, já tinham despertado, viram que as coisas materiais não tinham importância. O Senhor Jesus tem o que é necessário. Eles trouxeram aqueles 153 peixes lá, mas o Senhor já tinha preparado já peixe e pão para eles. Assim para nós também. Nós não temos, aquele que milita na obra do Senhor não se embaraça com os negócios desta vida. Você se preocupa tanto com as coisas materiais, mas o Senhor já tem tudo preparado para você, meu irmão, minha irmã. Não olhe para a aparência, não olhe para as coisas terrenas, olhe para as espirituais que são eternas. O Senhor Jesus quer que você tenha confiança nele, tenha fé. Saiba que ele vela por nós, nos preserva do maligno. Somente ele pode vencer Satanás. E nós fazemos a vontade dele, nos colocamos em sua presença e procuramos servi-lo de todo o coração, com amor, com sinceridade, olhando por nós mesmos, para que não venhamos a cair em alguma cilada. Então, vigiar e orar.
Nós caminhamos por fé, não por vista. Caminhamos por fé, não precisamos ver sinais. Geração má e adúltera que pede um sinal, se não virdes sinais, não crereis. Nós não podemos ser assim. Nós cremos porque o Senhor Jesus o disse e certamente o fará. Tudo que está escrito aqui nesta palavra, todas as promessas dele, todas as profecias, jamais cairá uma palavra, um tio cairá por terra sem que seja cumprido, tudo será cumprido. Então vamos ter confiança, vamos saber que tudo que acontece em nossa vida é por vontade do Senhor Jesus. E se você está passando por lutas, por tribulações, saiba que o Senhor quer que você se aperfeiçoe neste caminho de salvação que Ele preparou para nós. Ele quer que você seja uma pessoa firme, sincera, que não qualquer vento de doutrina vai mudar você de rumo. Vento de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. E vem uma pessoa dizendo que a camisa ensanguentada do apóstolo está curando. É mentira. Não precisa ver isso não. O sangue de Jesus é que tem poder. Somente o sangue de Jesus. Isso é mentira, isso é falsidade, é obra satânica, obra demoníaca, para enganar os incautos. E as pessoas ficam atrás aí, correndo disso e daquilo, viajando centenas de quilômetros aí para fazer o quê? Irmãos, que igreja você pertence? Eu pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva do Cordeiro. Não pertenço a um templo, a uma denominação. Tenho procurado ensinar o que o Senhor tem me dado, mas o pastor é Ele, é só Ele. Eu sou somente um porta-voz aqui do que Ele tem me mandado dizer. Porta-voz é aquele que fala tudo o que o seu Senhor mandou falar. E é assim que nós temos que ser e é assim que nós temos que viver. Então, querido irmão, querida irmã, veja aqui, aqueles apóstolos, homens que viram tantas maravilhas. O ser humano é fraco mesmo. Nós somos necessitados da graça de Deus. Mas não se deixe levar mais pela aparência. Não pense que porque você está bem arrumado, bem vestido, vai no culto, vai no templo, você já está salvo, ou porque está nessa igreja ou naquela igreja, ou porque o ministério aceita as barbaridades que você faz, as mentiras, os adultérios que as pessoas praticam, porque o ministério aceita, não está salvo não. Está todo mundo perdido se não servir a Jesus, se não fugir do pecado. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então vamos viver em santificação, que é diferente de viver em pecado. Aquele que vive em pecado está separado de Deus, aquele que é santo está em comunhão com Deus. Então não vamos viver pela aparência, pelo que os nossos olhos estão vendo, não vamos viver por sinais e prodígios e maravilhas e profecias, casamentos por profecia, negócios por profecia. O que é isso, gente? Vamos acordar, vamos olhar para a palavra de Deus. Não precisa profecia, a maior profecia é essa aqui, ó, é a salvação. Evidentemente, o Senhor fala através dos seus servos, das suas servas, mas para corrigir, para redarguir, para animar. Estejamos com a nossa confiança no Senhor Jesus, saibamos que Ele está conosco dia e noite e não nos abandona nunca. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se afastam de Jesus, mas o Senhor Jesus nunca se afasta de ninguém. Então você, meu irmão, minha irmã, saiba que em todos os momentos da tua vida, o Senhor Jesus está ao teu lado, vendo, presenciando, testemunhando tudo que você tem feito, tudo que você tem falado, e de tudo que você tem feito, de tudo que você tem falado, você vai dar contas no dia do Senhor. Então vamos viver em santificação e honra para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo faça uma grande obra na vida de todos, para a glória de Deus e a nossa salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.